Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, mais um Batendo Guizo, o veneno da política, da série de podcast aqui do Preto no Branco. Alegria hoje recebendo mais um dos nossos convidados, o advogado, pecuarista, político, cientista político, enfim, cidadão de Cascavel, empreendedor, o Adani Triques, ex-presidente da Sociedade Rural, e metido aí em vários segmentos, várias entidades, participando, cuidando dos interesses da comunidade também. Ex-candidato político, já debutou nas urnas, não é nenhum neófito, nenhum novato, foi vice do Walter Parzianello em uma das eleições passadas. Obrigado pela presença aqui, seja bem-vindo, Adani. Obrigado, eu que agradeço, Miguel, a equipe do Preto no Branco, pela recepção e pela oportunidade também da gente poder estar conversando sobre a nossa cidade, sobre política, sobre o que a gente entende, sobre o que a gente vê, né? Mas acima de tudo pensando numa Cascavel para frente, né? Na Cascavel do futuro, né? Uma Cascavel que a gente quer para os nossos filhos, netos, e acho que é isso que todos buscamos aqui nessa cidade. Nós vivemos hoje momentos assim de bastante ufanismo. Nós temos a cidade respirando ares democráticos, ares otimistas, os próprios grupos políticos aí hoje já não se antagonizam tanto como na época em que você estava fazendo campanha. Naquela época até a oposição existia, hoje não existe mais oposição em Cascavel. É a afirmativa que eu faço. Você concorda, Dani? De certa forma, sim. Mas essa oposição ela é relativa também, né? Houve uma oposição por um período de tempo, mas os mares foram calmos, né? Uma vez eu até fiz um comentário, falei, mas que oposição vocês têm, né? O que vocês votaram de preocupante? E aí, não é bem assim. É assim, sim. As coisas se conduziram de uma forma tranquila. Só que em contrapartida a isso, fazendo uma análise inversa, eu acho que esse é o natural da coisa. Porque a oposição ela não pode ser burra. Né? Ela pode ser uma oposição de questionamento, não de trancamento do andamento político, né? Porque quando a gente fala de andamento político, a gente não está falando de partido, nós estamos falando do andamento da cidade como um todo. Né? Política partidária é uma coisa e política é outra coisa. Então, quando eu tenho uma oposição que tranca as coisas, eu tenho naturalmente uma proibição no crescimento, no andamento, na evolução da sociedade, da cidade, como um todo. É o que você poderia dizer uma oposição burra. Exatamente. Porque tiro no pé daí, né? Porque você acaba engessando tudo que vai fazer. Sabe aquela oposição, mas não pode porque ele respira, porque ele tem o nariz grande, ele toma oxigênio dos outros. Isso está errado, né? Eu acho que a oposição ela tem que ser feita para ter uma análise de como está sendo conduzindo as coisas. Agora, você há de lembrar, boa memória que tem, estava aí já também, atuando e participando da época do nosso querido saudoso ex-prefeito Salazar Barreto, certo? Tinha oposição naquela época? Respondo. Eu cheguei aqui naquele período, 30 anos eu acho que era diferente. Tinha oposição contra o Salazar. Mas era diferente. Aí depois nós tivemos um período com o Edgar. O Edgar tinha oposição? Mas se tinha oposição. O Edgar tinha diuturnamente oposição. Veio o Lísias, tinha oposição? Muito. Também tinha oposição. E aí depois veio o Precioso, né? Que nós estávamos falando aqui, o Leonardo Paranhos. Precioso foi o apelido que o Mário de Sá colocou no atual prefeito, quando os dois tiveram uma refrega, ponto de vista diferente no passado, e aí o Mário de Sá, nosso amigo, companheiro, já esteve aqui, falou, mas esse Paranhos é um Precioso. Então ficou Precioso para lá, Precioso para cá. E o prefeito Paranhos, o reeleito, não teve oposição. Ele botou a bota no pescoço e então, nunca mais nasceu. Será que vai nascer? Pergunta. Renascer? A oposição? Com certeza, eu acho que é natural. Mas quando ele sair? A oposição já está se criando, né? Na verdade, assim... Porque ele vai sair. Com todo respeito ao prefeito Paranhos, mas ele tem data, 31 de dezembro do ano que vem. Então, 2023 foi um ano marcado já na construção de grupos e destruição de grupos e construção de pessoas e destruição de pessoas. Que tudo isso está dentro de um caldeirão, só Jesus sabe o que vai acontecer.
né? Grupos caminham com a teoria da conspiração, grupos caminham com o entendimento natural e teve essa outra eleição que teve agora também, né? Que serão esquerda, ungidos, direita, que até hoje. Que serão ungidos, enfim. E eu acho que começa a se construir uma oposição até interna mesmo, né? Você vê posicionamentos de quem está interno no trabalho que já não teriam esta posição no ano passado. Do governo municipal, exatamente, né? do governo. Já não é a mesma coisa já não de 7 anos atrás. Isso, Você por tem quê? razão. Porque já se começa a entender que vai se mudar o mando, né? E isso não estou sendo desrespeitoso com o prefeito. Isso é uma análise lógica, claro. Porque a data marcada é a data que chega. Então, dia 31 de dezembro de 2024, encerra o governo Paranhos e teremos um novo prefeito. Quem quer que ganhe a eleição e assuma exatamente. Em 2025 vem com um zerado em termos de plano de governo, de visão administrativa, e muito remotamente alguém vai assumir e de manhã ligar para o ex-prefeito de Paranhos para perguntar: o que eu faço hoje, Paranhos? Que portaria eu assino? Quem é que eu nomeio e quem é que eu exonero? Eu acho que isso é impossível de acontecer, na minha opinião. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Que quem assuma tenha mando de caneta, se coloque no posto de prefeito e administre a cidade. Até porque um conselho de ex-gestores não vejo de uma forma errada, né? Mas conduzido da forma da sua fala, aí é uma sucessão de trabalho, daí o Paranhos estava no terceiro mandato, aí não daria. Pois é. E isso nós estamos conjecturando se a eleição pender para o lado da continuidade do governo que está aí. Mas né? Continuidade de governo implica não necessariamente na continuidade de mando, implica na continuidade de trabalho. Porque o que as pessoas têm que entender é que a mudança de governo implica na condição do chefe, mas eu não posso, porque trocou o prefeito, mudar a condução da cidade. Né? O que tá bom, o que tá andando, o que tá funcionando, tem que fazer. O orçamento que já é votado no ano exatamente. anterior. Então, você fala que ele entra livre, aí, né? Não entra livre, já está engessado por um ano. Engessado. Obrigatoriamente. E ele tem rúbricas obrigatórias de porcentagem que ele tem que cumprir. Sim. Ele não pode fugir da educação, ele não pode fugir da saúde, até porque se fugir é crime de improbidade administrativa. Mas o mando, eu acho que ele tem que mudar até pela cabeça de cada um, né? Porque daí a gestão é outra, análise é outra, a visão de mundo. Nós temos uma visão de mundo individual, né? Dentro do que o que eu entendo por mundo vem do que eu vivi até hoje, o Miguel do que viveu até hoje. A gente pode concordar com algumas coisas, discordar de outras, mas entender o mundo de forma diferente. E o gestor é a mesma coisa. Qual é a opinião do Adani a respeito do ungido Renato Silva, o homem do Republicanos, que o prefeito Paranhos diz será o candidato da situação? Ainda não 100% definido, tem convenção, tem água correndo debaixo da ponte, mas isto é oficial. Paranhos quer o Renato prefeito. E daí? Então, eu estava no grupão lá, né? Mas aí, por uma situação da vida, né? Porque existem coisas que a vida... O Edgar hoje está no meu partido, no Solidariedade, né? O Solidariedade absorveu o PROS, então ele veio. Então, ninguém vende aquilo que não compra. Né? Qual a minha opinião do Renato? O melhor possível. O Renato me conhece desde que eu nasci. Mas politicamente, neste momento, a gente vai obrigatoriamente caminhar por outros campos, porque a vida deu essa condição. Né? Mas eu... gosto do Renato, tenho admiração por ele, acho incrível, mas politicamente a gente vai estar impedido nesse momento. No Republicanos nós temos o outro nome, que é o do deputado Pacheco, também de larga esfera política, já consolidado com a sua densidade, já de várias campanhas e tal, de mandatos de deputado também, por isso me sinto bastante à vontade para perguntar a respeito do que vai fazer o Pacheco. Será que abandona o Republicanos? Vai para o PP, que nem as informações que estão por aí nos bastidores? A sua opinião a respeito disso? Olha, eu acho assim, o Pacheco ele é uma pessoa diferente. Né? A gente não pode encarar o Pacheco como grandes políticos de forma comum. Né? Ele não chegou onde chegou à toa. A assessoria dele não é uma assessoria qualquer. Quiçá, acho que ele tem grandes nomes do mundo jurídico lá dentro. Falamos aqui em homenagem ao Dr. Pascoal.
Eu não queria nominar, até não sabia se podia ou não, mas eu tô falando disso. Mas assim. Que é isso? Pacheco, grande figura. Pacheco é um grande político, o Pascoal, na minha opinião, um articulador. Um dos maiores advogados que eu já conheci na minha vida, foi meu professor, foi meu sócio. Se o Pacheco quiser ser candidato, e isso for uma percepção da equipe dele, dos resultados de pesquisa, ele será candidato. Mas se sair do republicano, não vão caçar ele? Essa pendenga juridicamente tem uma questão a ser discutida? Eles vão articular e ele será candidato. Eu não consigo ver de outra forma. Até porque caminha para isso, né? De uma forma muito clara. Temos informações de que em Brasília já foi costurado. O progressista, que chama de PP também, vai unir e vai formar federação com a União Brasil. Talvez não dê certo, não dê tempo, por causa dos trâmites jurídicos necessários, e tem um ano eleitoral em 2024 que engessa tudo, os prazos, né? Talvez não pegue isso para 2024, mas depois disso federa essas duas entidades aí. Aí une todo mundo, né? Então, se unir todo mundo... Ou quase todo mundo. Mas é que tem muita coisa, assim, né, que se correu nesse ano, que eu acho que anteciparam, eu não vejo com bons olhos algumas coisas que acabaram acontecendo, e aí é uma opinião de cada partido, eu acho que cada partido conduz como bem quer, mas se de fato acontecer, a gente vai ter um leque para a campanha do ano que vem muito grande, como a gente está tendo hoje, né? A gente está tendo essas prévias de pesquisas aí, umas com números que a gente acredita ser real, outras com números que a gente acredita que são irreais, que são de laboratório, mas enfim, não sei se irreais ou não, mas cada pesquisa agrega um valor, né? Sim. Mas de qualquer forma, a gente tem um senso comum de Agora, qual a pesquisa influencia na cabeça do eleitor, viu? Eu acho que ela influencia. Pode saber. Mas ela vai influenciar no fervo da campanha, não agora. Agora não? Agora, eu acho que é mais para nós mesmos, estamos ligados na política, para uma faixa da população que gosta disso. Porque a grande massa ela vai se ligar disso lá na pré-campanha mesmo. E dependendo do que vai ser feito. Exatamente. Cima, né? Da competência, o senhor falou em assessorias. Numa campanha, as assessorias têm que saber o que vão fazer com os números de uma campanha aqui. Se não deu certo, tem uma contra-campanha que precisa vir e tal, porque aí, como o senhor diz, o fervo vem. Vamos seguindo aqui. Gugu Bueno, do PSD, partido do Ratinho, deputado de mandato cheio agora, num movimento muito interessante, local e regional, me disse agora, esse final de semana, sou pré-candidato. Pode dizer aí. Ele falou comigo também. O Gugu veio, o Gugu também é meu amigo pessoal, fui cabo dele, né? De voto para ele para deputado. Um cara que eu admiro, assim. Falou, Dani, sou pré-candidato e vamos junto, vamos seguir. Gugu é um nome fortíssimo também. Né? A gente só tá falando de grandes nomes, né? Que coisa, até agora. Né? A gente até agora não falou nenhum nome que não teria condição de ser. Ele tem toda a condição, foi base do governo, né? Foi vice-líder do governo. Sim. Por que não ser candidato em Cascavel? Agora tem gente que fala assim, ó, o Gugu só será candidato se o Ratinho quiser e disser para ele. O Ratinho diz que só vai pro lado que o Paranhos for. O Paranhos diz, vamos estar os dois no mesmo palanque, escrevam aí. E o Leonardo Paranhos está falando, e Renato Silva. O Ratinho já sabe do Renato Silva, mas não fala do Renato Silva, fala do Renato, fala do Gugu, fala do Pacheco, fala do Batatinha e tal. Será que o Ratinho vai correr para o mesmo lado que o Paranhos, assim, ou essa coisa também é para se resolver lá na boca da convenção? Não, mas a gente não pode esquecer também que nós estamos falando do Paranhos, né? O Paranhos tem um índice de aprovação de quanto na cidade? Qualquer governador do estado quer ter do lado uma pessoa que tem esse índice de aprovação. Se o Paranhos vai reverter a aprovação em voto, isso é uma incógnita. Mas eu acho pouco provável que ele não consiga converter pelo menos uma cota dessa aprovação. Sim, então né? vai unir os dois. É natural que o governador do estado e o prefeito de uma cidade do porte de Cascavel, que tem um político nessa condição que o Paranhos está hoje, conversem e cheguem num denominador. Qual será? Aí é demais, né? Mas é natural que eles se conversem e isso aconteça. E eu acho que o governador, na condição que está também, não pode delinear em plenos 2023 um único nome.
né? Porque se a gente... Você fala em 2 turnos também, que é um outro tem item outro da matemática, né? Mas é que o segundo turno é uma análise daí bem mais aprofundada. Mas é natural que essa conversa aconteça. Eu acho que é por aí o caminho. A gente não pode também querer que o governador fale exclusivamente de uma pessoa, sendo que ele tem um leque que está do lado dele, que é base dele. E nesse leque que é base que nós citamos está o Batatinha, que também é de primeiro mandato e tal. Ele mesmo disse que está aprendendo, está indo bem, está sendo bem avaliado e tal. Mas daqui a pouco virá o prefeiturável do MDB. Será que vai a algum lugar? Mas o Batatinha tem uma aprovação também muito positiva, né? Está aparecendo nas pesquisas. Agora, o que precisa entender é se isso se configura enquanto candidato, né? Se é... Porque há todo um contexto político do partido para que isso aconteça. Não é simplesmente lançar um candidato, né? Até porque a eleição é uma eleição específica. Exatamente. É para a prefeitura agora, o Batatinha... do 5º maior município. Exatamente, o Batatinha está aparecendo. 8.700 funcionários, orçamento bilionário e tal, né? Isso, tem tudo isso requer um mínimo de traquejo. E aí, será que nesse contexto do atual prefeito, do governador e tal, então todos esses nomes, se caminharem para um lado só, você vê que se a gente falar em 8 pessoas, nós vamos ter que ter pelo menos 7 votos aqui, né? Pois é. Para ter uma maioria. Mas é um grande nome também. Agora, se o pessoal da direita, da situação se unir contra o Edgar Bueno, que você comentou aí, do seu partido hoje, e até um dos que aparece liderando pesquisa em vários momentos e tal, e diz que é candidato que vai. Agora, se o pessoal se unir, juntar, não sei se vai dar 22 candidatos a vereadores por chapa, vamos dizer que dê 15, 18 ou 20, vezes 7, 8, 10 partidos, que é o que está sendo trabalhado, dá um monte de cabo eleitoral de luxo, né? Contra um candidato como o Edgar, que seria oposição, talvez venha alguém lá das esquerdas, estão tentando aí um bloco de centro-direita, tem vários nomes, mas ninguém quer, está com alguma dificuldade a liderança do PT para resolver isso aí. Será que o Edgar teria alguma chance? Por que não? Ele disse que vai sozinho com o partido. Eu acredito no Edgar que ele vá sozinho. O Edgar não é qualquer um. Eu sempre, nos grupos da política, eu sempre falo, vocês tomam cuidado com o Dega. Né? O Edgar não é qualquer um. O cara que foi prefeito 2 vezes, foi deputado, foi secretário em outro município, tem uma história, está trabalhando. A questão de tudo isso que nós estamos falando, só tem um pequeno detalhe que nós estamos esquecendo. Combinaram com a população em quem eles vão votar? Sim. Vai ser candidato quem tem voto. E voto só tem um jeito, tem que pedir. E o resultado vai sair na urna. Não tem saída. Se a população falar que vai ser o Edgar, esqueça. Não tem oposição. Se a população falar que vai ser Y, vai ser Y. O Edgar hoje aparece na frente por quê? Porque ele tem um histórico político na cidade, tem um histórico de trabalho no nosso município, né? Tem um conjunto de coisas que levam a ele a isso. Nós estamos aqui agora numa entrevista e eu quero... Olha, se ele estiver na cidade, é bem capaz de ele estar visitando alguém. Ele está trabalhando diuturnamente. Então, isso reflete nessa condição dele estar em primeiro na pesquisa. Lógico que nós sabemos que não é um item que por si só resolve a questão da candidatura. O sujeito tem que ter a densidade eleitoral, portas abertas, conhecer a cidade, não se perder nos distritos e tal. Mas ele tem que ter um partido que agregue mais um pouco para fazer uma aliança, no mínimo, forte, agregar um tempo de televisão, dar um bom volume, regular volume no fundo partidário, que faz parte também, né? E aí essas etapas todas aí precisam, não só Edgar que estamos falando, mas qualquer um que queira ser candidato à prefeitura. Então, é isso aí. o Solidariedade parece que está meio dividido em relação ao Edgar, pelas últimas conversas. Eu não consegui trazer o Clebinho aqui para falar, que é o presidente do Solidariedade, porque ele está indo para Foz, atrás de patrocínio, porque ele tem que correr. Ele está sempre correndo atrás do trecho, né? Mas e daí? Se o Edgar disser, eu sou candidato de Solidariedade, o que Solidariedade vai dizer para ele? Então, eu vou responder pelo Adani. O Adani hoje, se o Edgar falar que é candidato de Solidariedade, ele será candidato pelo meu partido. O partido não é meu porque eu não comprei ele, né? Mas eu sou Solidariedade, me considero Solidariedade. Agora, esse conjunto, se a gente vai somar junto, se não vamos somar junto, eu acho assim, a gente tem que ser amigo dos amigos da gente. Né? Essa conversa é exatamente o que eu falei com o Luizão,
Falei assim, quem tem que resolver isso primeiro é o Edgar. Né? O Edgar tem que posicionar. Vou, não vou. Ele é candidato. Agora, por qual partido que ele vai ser? Não sei. O Solidariedade está, sim, de portas abertas para que ele seja candidato. Como é que nós vamos articular, como vamos fazer, a coisa vai se andar. Ah, o Edgar não é pelo Solidariedade. Bom, então a gente vai ver o que caminho nós vamos seguir. Né? Agora, qualquer pessoa que esteja num partido político, vinculado à política, que tenha como pré-candidato, uma pessoa que está em primeiro na pesquisa, que já foi 3 vezes prefeito, foi deputado, foi secretário de outro município, que tem uma bagagem do jeito que tem, e acima de tudo está trabalhando e quer ser, e falar não, reveja seus conceitos de política. Já desses conversando sobre esse assunto, alguém perguntou assim, Miguel, lembra do Adani que batia, dava um cacete por dia no Edgar Bueno? Eu lembro. E as críticas do Adani sempre foram incisivas e foram frequentes. Ele nunca ficou quieto, se absteve, se omitiu. Até porque nós estamos falando do ex-prefeito, que estava em gestão administrativa, estava na prefeitura. Né? Mas o que mudou? Muita coisa muda. Primeiro, que é aquela oposição que nós estamos falando. Quando eu falei para você que a gente não pode ser oposição burra, eu acho que todo mundo tem que ter uma oposição. Nós estamos falando da gestão de 2012, né? Eu fui PMDB, eu me filiei com 16 anos aqui, em Cascavel. Eu sou nascido aqui, né? Hoje eu tenho 45. Então, naquele momento, nós éramos PMDB, o PMDB estava num outro contexto, e nós éramos oposição ao Edgar. Mas uma oposição política. E isso a gente fez. E talvez a gente não fizesse uma crítica por dia. A gente fazia várias críticas, várias situações, principalmente no eleitoral. Né? Hoje o contexto político mudou, né? Hoje eu sou Solidariedade, e é o que eu falei. A vida deu a condição que o Edgar viesse para cá. Mas ao mesmo tempo que esse Adani fazia as críticas e postulava juridicamente, em todas as vezes eu o defendi falando o seguinte, não se enganem, o Edgar é um grande político. E isso eu sempre falei de porta aberta, eu nunca escondi isso de ninguém. Mas eu era uma oposição, sim, fui. E se virasse a convenção naquele mesmo ano e o partido conduzisse para aquilo, esse mesmo grande político que eu defendia quando eu fazia a minha crítica, passaria a ser do meu partido. Observei também nessa trajetória, muitos também no dia a dia, a sua vinculação, proximidade, vamos dizer assim, com o atual prefeito reeleito Leonardo Paranhos. Você nunca fez as críticas, essas umas que estamos falando aqui do Edgar, contra o Paranhos. Até porque ele nunca foi prefeito na época, prefeito agora. Mas parece que se afastaram, você se afastou, não existe mais. Não. Só para nós esclarecer bem aqui. Vamos assim, em 2016 o Paranhos ganhou, eu fui candidato a vice com o Walter, naturalmente que naquele momento não teria como a gente seguir juntos, né? Até foram adversários. Fomos adversários, né? Lógico. O Paranhos assume a prefeitura, eu passei a ter bons olhos com relação à administração do Paranhos, isso é público. Sim. Né? Mas o Paranhos, eu pedi voto para o Paranhos quando ele foi candidato a prefeito, a vereador. Né? Nós tínhamos um vínculo do PMDB jovem. Quando o Paranhos foi presidente, quando ele ganhou a eleição para presidente do partido, nós estávamos em Curitiba, a gente chegou para votar. Tem todo um contexto em cima disso. E aí a vida acabou, eu fui para a Solidariedade, acabei recebendo o convite para assumir a Coavel, e aí houve um problema interno partidário entre o Adani e o Wilson Oliveira, que era presidente do partido, que faleceu, que é meu amigo pessoal, perdi um amigo pessoal, mas naquele momento, partidariamente, nós tivemos pensamentos distintos e eles... Aí separou. E aí eu saí da Coavel, fui para a campanha do Paranhos e por uma condição pessoal minha, eu optei em ficar no meu escritório, né? E tudo certo, mas não tenho... mais fácil a minha oposição também ao Paranhos, mas não, não pense que não. Mas é de uma forma mais tranquila também. Primeiro porque a gente amadurece, né? Hoje eu já não sou mais o mesmo Adani de 2012, né? Hoje eu já não faria mais 12, 13, 15 processos contra um candidato num único dia, né? Eu não faria isso hoje. Mas, num período de tempo, a gente fez, né? O meu escritório, na época, a gente conduzia com o Pascoal, era o mestre nosso lá.
A gente fazia para 6 municípios, 5, hoje eu só atendo 2 municípios. Então muda também a análise, você amadurece, você começa a ver com outros olhos. Você foi às urnas junto com o Walter. Fomos. E tiveram um bom desempenho. Eu acredito que sim. O pessoal todo disse que tiveram um bom desempenho. Mas depois você parou que você não quis mais, não foi mais atraído pelo voto? Aí em 2000, porque daí em 2018, 2020, 2022, aí eu estava numa condição... Você foi candidato a deputado, né? Depois, na última, agora né? Aqui. Então, e aí, mas a gente era para ter saído antes, mas eu tinha uma situação pessoal, meu pai estava de cama, meu pai ficou 4 anos de cama. E eu entendia que ir para as urnas, naquele momento, podia... primeiro, eu teria que abdicar de uma situação, porque nós somos em 3 irmãos, ao que pese, meu pai tinha cuidador 24 horas, só que nós se revezávamos, né? Com certeza. Segunda, quarta e sexta era eu, terça, quinta minha irmã, sábado, domingo minha irmã. Isso. Com relação ao banho, e minha mãe 24 horas por dia. E eu entendia que não seria justo isso. Então, aí até eu tive uma conversa com o Clebinho, chamei e falei, Clebinho, não tem como eu fazer isso. Não dá, por mais que a gente tente organizar, eu sei que eu não vou ser eu. Não vou conseguir. Sim. Né? Vamos conduzir. E aí, por isso, aí eu acabei vindo só agora, em 2022. Nesse meio tempo, sempre um olhar e uma atividade também de cunho profissional, produção na pecuária e tudo mais, né? Com o meio agrícola, com o agro, né? A própria sociedade rural e tal, sua ligação com a Expovel. E hoje nós vivemos tempos já um pouco diferenciados. Já vamos entrar numa outra conversa e eu quero saber a sua opinião. Como é que está essa situação aí do produtor da produção? Tão feio assim como dizem ou choram de barriga cheia? Eu acho que não é tão feio como dizem e também não choram de barriga cheia. A gente, eu não planto, né? Eu tenho gado, então a gente tem uma análise de uma queda, mas a gente tem uma reposição na média. Tá? O problema é que o setor que produz é o setor que é base de sustentação econômica. Então toda vez que eu tenho um desequilíbrio econômico no país, quem vai aguentar o rojão? O setor que produz, que é o primário. Isso não tem escapatória. Por quê? Porque a produção dá a condição de você acabar aguentando o rojão por um tempo, um pouco mais. E é o setor natural disso. Né? Então não é nem o barriga cheia e nem... Mas realmente está difícil. Nós vivemos tempos difíceis na produção. Isso é ponto pacífico. O Lula não vai resolver? Eu espero que sim. Até porque a gente não tem outra opção. Nós temos outra opção? Nós só temos trabalhar e acreditar que vai dar certo. Não tem alternativa. Né? Nós temos que trabalhar e acreditar que o tempo, né? Ele está no primeiro ano aí, eu acho que acredito que ano que vem acabe mexendo em algumas coisas mais e comecem a se equilibrar as coisas. Mas precisa se equilibrar, sim. Essa reforma aí beneficia a produção, pecuária, a agricultura, o agro, a expectativa é que sim, né? A expectativa é que sim. Né? Mas é que a gente precisa também, em qualquer medida econômica, que a coisa comece a andar. Porque, veja bem, quando eu falo que eu tenho uma recessão, o conjunto inteiro de quem manda se retrai e automaticamente eu tenho o dinheiro seguro. Então eu preciso que a coisa ande para que comece a soltar e eu comece a girar a roda. Senão não tem como fazer essa análise. Porque é tentar adivinhar uma situação que a gente não sabe. Mas ela aparentemente é positiva. Mas nós precisamos que ela ande, né? E o município de Cascavel, como é que está? Quebrado mesmo, mal das pernas? Tem dado alguma atenção para essa conversa, para essa análise? Porque afinal faz parte, né? Até porque nós temos assim, aí um pessoal que diz assim, mas esses paranhos não aumentam imposto? Não repassa, é só uma inflaçãozinha e tal, e temos hoje, tipo assim, um valor venal de imóvel dos menores no estado do Paraná. E mesmo assim é bastante. E é caro? É bastante. Como é que resolve essa questão municipalista, a questão do erário público? Eu acho que tem dinheiro, essa situação que vazou agora, que o município está quebrado, que não tem dinheiro, eu acho que são duas vertentes, né? A primeira delas, aquilo que a gente falou com relação, se massificou a condição do término do mandato antes do tempo, porque isso, né, agora estamos em dezembro, mas isso já faz 4 meses e tal, então 1 ano e meio antes do término.
E aí já se antecipou a saída e daí já começou a apanhar de uma forma, tipo, final de carreira. Mas não tá final de carreira. Até porque não é uma carreira. São 4 anos de gestão, né? Então eu acho que isso acabou judiando um pouco do Paranhos. E o Paranhos, ele tem um perfil que ele se estressa, acaba judiando mesmo dele. Mas porque é natural dele. Mais, né? O Paranhos é muito boa praça e tal. Então, isso acabou... Mas também não se configurou esse conjunto. Eu acho que houve, sim, um problema com relação ao não repasse do governo federal, mas é que não repassou, não vai passar. Não tem, né? Tinha que ter readequado. Então, alguma coisa eu acho que tem um fundo, mas nada que seja o que foi divulgado. Eu acho que se massificou... Nada de quebradeira. Se massificou uma condição que, não, mais por conta dessa antecipação do final da gestão dele do que da realidade. Tanto que há pouco tempo está se divulgando que ele não tinha dinheiro para folha, para o 10º, e está tudo certo. Está pagando tudo certo. Está pagando tudo certo, nunca atrasou. Né? Abriu, agora fez o REFIC aí, deu quanto de entrada? ITBI também. Isso, o ITBI foi extremamente positivo, regularizou um monte de problema, né? E ao que pese... O próximo prefeito não pega uma prefeitura quebrada. Então. O próximo prefeito ele tem que ser gestor. Não vai pegar uma prefeitura quebrada, mas vai... O que quer dizer ser gestor? Ele tem que saber... Nós temos aí, por exemplo, o Renato, que falamos, é empresário. Ele gere os negócios dele faz muito tempo, vai bem, obrigado. Então, ele tem que ser gestor para administrar. Porque a gente vai pegar uma prefeitura que vai ter quantos financiamentos? Você que já esteve lá dentro é a mesma coisa ou não? Administrar o seu negócio lá e um ente público? É diferente porque o ente público talvez você não possa tocar com os olhos... Você tem que tocar com olhos de administrador de águia. Não tem, até porque você não consegue... Velocidade ideal, uma outra... Exato, é outra análise. É outra Mutatis mutandis é a mesma coisa, mas é diferente. Então precisa conhecer, precisa estudar. Precisa ter conhecimento, porque você vai pegar um município, ele não está quebrado, mas é um município que tem financiamento. Ou uma equipe, no caso. Exatamente. Tipo assim, o cidadão não precisa ter sido ex-prefeito uma dúzia de vezes, mas ele precisa conhecer. Quantos financiamentos tem hoje o município de Cascavel para ser pago? Quanto isso dá? Então, não é... porque o problema é assim. Porque a gente está falando numa prefeitura que tem um orçamento de 1 bilhão. Fantástico. Mas qual é o compromisso desse orçamento? Sim. Quanto disso vai para... Quanto que vai sobrar para os... A pessoa que quer ser candidata, ela sabe disso. Quando eu digo que ela tem que ser gestora, ela tem que ter o conhecimento de causa. Com certeza. Ela consegue fazer esse balanço para sentar na caneta e não ter que ligar para o ex-prefeito e falar, isso daí, como é que vai ser? Sem esquecer que a caneta que ele se refere vai ser do cidadão que vai ser o prefeito, exatamente. Não do ex, né? Agora, nós tivemos aí recentemente, eu vou ter que tocar no assunto, né? E estamos falando também da próxima gestão, que vem em 2025, e a tal de lista dos devedores da prefeitura, e onde, inclusive, está o seu nome lá, num determinado lugar, ou estava, não sei se está ainda. Um comentário seu sobre essa famosa lista dos grandes devedores da prefeitura. Então... Eu sei que você fala sem eu não tenho nenhum... Eu não tenho Por problema. isso eu estou perguntando. Não estou expondo a Dani. Não, de forma alguma. Até porque se divulgou. Até você explica o que aconteceu. Problema de negócios e tal, né? Que não está resolvido ainda. Assim, o Paulo Porto fez um requerimento para a prefeitura que apresentasse os 100 maiores devedores de IPTU do município. E a prefeitura apresentou. E algum assessor do prefeito Paranhos, de uma forma muito maldosa, desrespeitosa e sem escrúpulo algum, divulgou a lista nos grupos de política. O nome do Adani aparecia no 100º lugar. Entretanto, o Adani não é devedor sozinho naquela lista. Pois é, você explicou. Né? Existem outros 2 nomes que deveriam constar junto comigo. Certo. E lá não aparece Adani e outros. Então eu não sei se a falta de competência foi do servidor que fez a lista ou a falta de cretinice foi do que divulgou nos grupos. Mas, de qualquer forma, isso era verdade. O Adani, de fato, participava disso. Hoje não mais, até porque a gente aderiu ao REFIC já em 2022. Esse ano a gente está conseguindo limitar mais um bom período de tempo, porque nós tínhamos uma pendência judicial que estava ainda em andamento, enfim, mas isso era uma condição, era um problema de sociedade, certo. Mas eu não tenho problema com isso. Aqui, no momento, eu estava como presidente da Coavel,
né? E aí divulgaram. Politicamente, eu acho que se utilizou disso político. Mas é uma verdade, e a verdade é aquilo lá, não tem para que lado correr. Agora, aproveitando aqui, e até porque você é advogado, conhecedor, estudioso, até pode nos esclarecer. Muitos de nós dizem assim, não, mas quem tem uma casinha, um terreno, chega na hora de pagar, vai correndo lá e paga. Dizem isso, né? E eu acho que é verdade mesmo, pelos dados, pelas estatísticas e tal. Estão fazendo errado? Estão fazendo certo? Evidentemente que está correto, tem que pagar, porque se não pagar, pode ter uma cobrança. Sim, não, tem executivo. Daí... Que é para o que tem 1 e é para o que tem 100. Para o que tem 100. Ou mais. É a mesma coisa. Só que, de repente, nós temos legislação específica que pode ser lançada à mão, e aí a questão do direito, né? Tem advogados que se especializam nisso aí. Sim. Também, prestam serviços, né? E vão discutir a dívida, tá? Para lá e para cá. E se transforma isso numa pendenga judicial. E aí tem uns que falam assim, não, mas olha lá o ricão aqui, os outros lá e tal, sonegando, roubando, tirando dinheiro que era para fazer creche, fazer escola e tudo mais. Tem que ter um pouquinho mais de conhecimento nessa discussão, né? Eu acho não assim, é bem assim, né? Miguel, eu acho assim, falar do IPTU, primeiro que o valor do lançamento fiscal do IPTU ao contexto final de orçamento do município é muito pequeno. Tá? Mas é um tributo que tem que ser lançado, tá tudo certo. Não pagar o tributo implica numa outra condição, num executivo fiscal. O executivo fiscal implica em quê? Em honorários da procuradoria, que é 10% sobre o valor que está lá sendo executado. Custas de cartório, oficial, distribuição, fundo rejusto. Ou seja, para quem está pagando no REFIC agora, beleza, deram o desconto, porque o desconto é exclusivamente sobre a multa, tá? Não tem, a correção monetária continua 100%. O pessoal fala assim, isso. Não, mas estão tirando de quem pagou para dar para quem não pagou. Em nenhum momento pagar em dia é prejuízo. Não, pagar em dia é a melhor opção. É a melhor opção. Porque daí quem está pagando no REFIC agora está pagando o valor originário do imposto, está pagando a correção monetária e uma cota de juro e multa que eu não lembro agora. Mais 10% da procuradoria sobre o valor originário, que daí para mim é um erro da lei, mas uma discussão. Na verdade para mim é um erro da lei, porque se o meu valor originário de imposto é 100 e no REFIC ele ficou por 70... Já pagou tudo. Não, então eu tenho que pagar 7 mil de honorários, não 10. Beleza? Sim. Mas a lei diz que é 10. Então tá pagando mais 10% de honorários, todas as despesas do fórum de cartório distribuidor. Então, no fundo, acaba saindo bem mais caro. Mas lógico que para quem está respondendo um processo que tem 100 mil para pagar e acerta por 85, 80 e 90, deu 10 de desconto. Você resolveu um problema. Então, e para o município... entrou o dinheiro que estava na conta do pendente. Porque esse dinheiro ele não saiu de nenhum lugar, ele não entrou. É diferente, né? Sim. Então aí vem para o município de volta. Então pagar em dia é sempre a melhor opção, sem dúvida. Agora, quando a juíza, pode acontecer do juiz dizer, tem razão o reclamante aí que não quer pagar, tal, ou tem razão a prefeitura que quer receber. É arbitrada uma sentença, né? Lá no final do processo. É porque o executivo, ele corre... É que as discussões do executivo, elas implicam diretamente na forma da constituição da certidão de dívida ativa. Mas hoje não é mais como era no passado, né? A Procuradoria, diga-se de passagem, eu postulo muito na Fazenda Pública, a Procuradoria de Cascavel, eles são afiadíssimos, né? Assim, não é qualquer procuradoria, né? A equipe é extremamente positiva, então, assim, não se vê mais erros. Isso no passado mesmo. Então a gente não tem muito isso, não. Até porque o sistema já vem pronto e a procuradoria está afinada. É mais uma lenda urbana do que efetivamente resultados. Esclarecer uma dúvida aqui que já me perguntaram se é verdade. Quando um proprietário vai discutir alguma coisa de imposto, de não pagar e tal, imóvel A, B, C ou D, é verdade que ele tem que dar em garantia outro bem que fala que está desenrolado, desenliado e tal, ele dá em garantia e a prefeitura em nenhum momento tem prejuízo? Me falaram isso. Miguel, eu sei a essência da pergunta, então eu vou te responder exatamente o que é.
Nós estamos falando de executivo fiscal de IPTU, porque nós entramos no assunto por conta da lista dos 100 devedores que eram de IPTU. Ponto. O IPTU, o acessório acompanha o principal. Ele é exclusivo do terreno, então eu penhoro o terreno. A dívida é específica disso. Certo. Estas discussões maiores são com relação a outros tipos de tributação. Tá? E aí o empresário, para discutir isso, ele tem sim que colocar um imóvel como garantia que seja livre e desembaraçado. E o município, não é que ela não tem prejuízo, ele está garantido na cobrança daquela dívida. Eu devo 1 milhão para o município, está aqui meu terreno que vale 1 milhão. Certo. Se eu perder, já está aqui o imóvel para ir a leilão. Que é isso que o judiciário quer, Entendi. Garantir o andamento. Entretanto, vivemos num país democrático e o meu entendimento de que aquela forma de lançamento tributário foi feita errado, ou a alíquota, ou o cálculo, ou né, eu não sei especificamente o que está acontecendo, eu não estou concordando, eu tenho a condição de discutir juridicamente. Entretanto, eu preciso garantir a minha dívida, está aqui. Isso é o que diz a lei. Então, é por essa razão. Não é que não tem prejuízo, está garantido, né? Porque se em contrapartida aí, pense assim, se não garantir o juízo, eu vou ficar 10 anos discutindo, 15 anos discutindo, e eu posso estar movimentando esse patrimônio. Sim. Quando eu garanto, eu não posso fazer nada. Muito bem, vamos avançando. Falando em patrimônio, garantia e área daqui e dali, tem atualmente uma discussão assim, que a gente ouve na Câmara de Vereadores e setores da imprensa. Por que a sociedade rural, que conduz a Expovel, que está lá, a sua sede, e diz que a área é da prefeitura, está querendo permutar, fazer uma negociação para adquirir, ir para um outro local, investir, fazer maior e tal, e a prefeitura poderia utilizar aquela área onde hoje acontece a Expovel. O que tem disso aí? Para você que está lá dentro, sabe, esse presidente continua, até agora, no final da última Expovel, o presidente virou o Adani aí, não sei o que aconteceu com o nosso querido Peninha. Depois ele voltou. Pode ser feito esse câmbio aí e tal? Isso é possível ou não? Vamos por partes. O Peninha tinha uma viagem já programada, a Expovel era em novembro, com essa negociação. Porque a Expovel foi reformulada desde o ano passado, mudou, né? Virou mudou, veio para o centro, a gente mudou o rodeio, né? Com essa equipe de São Paulo. Então, e ela veio para setembro, né? O Peninha tinha essa viagem já programada. E eu sou presidente do Conselho Deliberativo, né? O estatuto, a gente quando fez a alteração do estatuto, então o ex-presidente da executiva, ele fica presidente do deliberativo, certo. Como na próxima gestão o Peninha será presidente do deliberativo. E aí a gente fez numa reunião, a gente acabou... Sobrou para você? Não sobrou, até porque eu gosto, meu nome é pronto, meu sobrenome é preparado. E aí a gente chegou num consenso que eu ficaria, né? Mas poderia ter ficado o Erwin, poderia ter ficado o Lindonês, né? Não vou falar nomes, quem fala nome esquece um pecado, né? Mas foi bacanas, né? Foi por isso. Então existe sim uma discussão com relação aos terrenos. Os terrenos são da sociedade rural, ponto. Né? O terreno que hoje nós estamos comodatados era um terreno que era da rural, a rural transferiu para o município, para que a gente pudesse alocar aquele pavilhão que veio verba conseguida pela rural. Só que com as mudanças de legislação, não pode mais você alocar um pavilhão daquele grande num imóvel que é privado. Só que o imóvel é nosso relativo, a gente também não pode se dispor do imóvel, tem todo um contexto com relação a isso. Mas a gestão é nossa. Então aí estamos comodatados, mas a essência, por que foi? Para poder vir o barracão. Então há sim uma discussão com relação, uma conversa, né? Porque discussão tem uma conotação feia, sim, né? Sim, uma conversa com relação a essa pergunta. Uma proposta aí. Tem inclusive ontem a gente teve uma reunião de diretoria com relação a isso. O Peninha já teve uma conversa com alguns secretários, agora ficou decidido que ele vai voltar a afinar essa conversa, e aí sim a gente vai fazer uma assembleia. Para otimizar o parque e aquele terreno ser utilizado para uma outra condição da prefeitura. Mas existe a conversa por isso. Existe a conversa. Isso. E ela é execuível. É possível que dê... Miguel, honestamente falando, eu acho que ela é execuível desde que tenha boa vontade e se queira. Lógico. Né? Porque é que nem briga. Se você quiser brigar comigo e eu não quiser brigar contigo, não vai resolver nada. Certo. Né? Então, a conversa é essa. Eu acho que, a meu ver,
dependendo do que for feito, será extremamente positivo para ambos, certo, né? Porque a localização, por um monte de coisa. Mas precisa entender, precisa afinar. Será que talvez o que a Rural quer não seja muito, ou o que a prefeitura queira não seja bastante? Então precisa entender isso, afinar essa conversa. É assunto para médio e longo prazo. Mas e assim, já começou a ser falado. Está sendo discutido, e aí agora a gente vai pedir autorização do Conselho para dar seguimento a isso. A pergunta a seguir deveria ser fazer para o Peninha. Mas aí eu faço para a Dani, porque a resposta eu sei que tanto um quanto o outro daria, não tem problema nenhum. A Expovel está quebrada, está falida, dá prejuízo. Dizem aí que essa foi a última edição, não vai acontecer mais. O que tem de quente e de frio nisso aí, Adani? Eu acho que as pessoas falam mais do que devem, né? E esse falar é um falar só do povo que fica buzinando em certos grupos ali. A sociedade rural já teve tempos áureos, já teve tempos difíceis, teve tempos horríveis, né? A gente não pode mentir. Quando eu e o Peninha assumimos, que eu fui presidente, o Peninha foi vice, nós estávamos numa situação extremamente difícil. Hoje a sociedade rural não está em ordem, mas está com quase tudo resolvido. Não é desordem. Não há a mínima condição. Ainda nós temos um problema... Tem dívidas? Quem não tem? Então, mas é que as dívidas... O que nós não liquidamos, o Peninha matou. Tá? Então, o que significa matou? Para terminar de quitar. Né? Mas assim, quando nós pegamos, a gente de fato tinha uma dívida grande... e o que ficou... Hoje nós temos tem uma situação pontual de um processo correndo. Beleza, né? Tem uma condição. E existe um outro contexto que a gente está liquidando, mas não é... O problema é que se fala muito, né? E a verdade... Vai crescendo a conversa, exatamente. Né? Por isso que é bom até numa oportunidade começa... Mas como é que fala que vai ser a última edição, se a edição desse ano da Expovel teve lotação máxima em todos os shows? E o pessoal disse que os shows foram uma porcaria, que não é uma negociação que a Expovel faz com uma empresa, não sei de onde, que vem, que biscoita os recursos e tal. Não, mas ainda fala assim, e nesse meio tempo a prefeitura manda para a Câmara. Agora teve um probleminha aí que a Câmara acho que não aprovou uns trocados lá que anualmente sempre vai, acho que no seu tempo também foi. Agora não foi. Tal. Mas dizem assim que esses shows aí são mal amarrados e tal, e é prejuízo. Não tem show mal amarrado. Acontece que as pessoas têm o falar é fácil até porque a língua não tem osso, né? E Cascavel é uma cidade bairrista, eu sempre falei que Cascavel não é uma fazenda iluminada. Nós temos que encarar a sociedade rural, a Expovel, porque a gente tem que distinguir a sociedade rural da Expovel. A sociedade rural é uma entidade de representação de classe com fim específico, que por uma condição organiza a Expovel, tá? São relações diferentes. Lógico que a representação máxima da entidade é a Expovel. Que garante o show que é a sociedade rural. Não tem como. Então, mas são situações distintas. Sim. E a gente não pode ver o crescimento, o andamento de Cascavel sem os 42 anos de história da Expovel. 42? Sejam tempos áureos, sejam difíceis, ela fez parte. Dizem até, viu? Mas brincadeira. Que o Movimento Sem Terra, como é que é a sigla lá do... O MST. MST nasceu dentro da Expovel lá, o pessoal fala. Mas eu acho um pouco improvável, né? Não. O que nasceu dentro da Expovel foi um movimento de resistência. Eu era criança ainda, muito pequeno, eu devia ser mais novo que meu filho, quando o seu Gama Meneghel, numa reunião, pediu a palavra e pediu que cada um fizesse uma doação. E ele ia, assim, colocar seguranças nas fazendas e acabou a coisa não andando. Agora, o que a gente tem que pensar é que o produtor rural é um proprietário de terra como a pessoa é proprietária da sua casa. Sim. A única diferença é que quando não é na minha família, eu tenho uma visão diferente. Eu só posso julgar o proprietário da terra quando ele defende a sua terra o dia que eu ver a minha casa sendo invadida. Então, a gente precisa começar a ver verdade no que a gente fala. Né? Se puder fazer isso dentro da cidade, vai começar a poder fazer dentro da fazenda. E reforma agrária não se faz dessa forma. A gente marginaliza uma condição de produção e descriminaliza um ato marginal. É isso que acontece hoje. Né? Então são coisas totalmente diferentes. Eu não posso, e enquanto produtor, enquanto advogado, enquanto ser humano, eu não tenho como conceber isso como correto.
dia desses aqui, aí onde você está sentado, Leozinho, acho que lembra, veio o doutor Hernani Pudel falar com a gente sobre a volta dele aí para o meio político e tal. Estava na lista dos prefeituráveis do PT, agora já não está mais e tal, mas está trabalhando. E ele disse assim que, analisando o contexto nacional e tudo mais, ele falou assim: ô Miguel, eu vou dizer um negócio aqui que vai dar dor de cabeça. Tem milícia em Cascavel aí no campo. E ficou me olhando. E eu fiquei quietinho aqui, né? Já que ele falou, que siga o barco. Aí depois o Peninha me ligou e falou: mas esse negócio de milícia aí, mas isso não existe. Tal, mas o que tem, Peninha? Não, nós temos aí um sistema, nós estamos preocupados e tal, tem aí. O que tem? Já transfiro para você, entendeu? O que tem? O que tem? Já tem. Diz que até o ex-deputado, o coronel Lee, está meio que vendendo empresa para os produtores e tal. Não, é negócio comercial, para cuidar da segurança. Se alguém invadir uma propriedade, vai lá todo mundo e não fica o invasor. Obedecidos os trâmites legais. Me disseram que é isso. Não é isso, mas é basicamente isso. Eu enquanto produtor, a Dani, posso me preparar para receber qualquer tipo de ladrão dentro da minha propriedade. Isso é milícia? Por que eu não posso impedir que levem meu carro? Me explica. Acontece que o contraponto é o ponto da verdade. E a verdade é doída aos olhos de quem não quer enxergar. É só isso. Por que é milícia? Qual que é o pecado do banco ter um segurança armado na porta do banco? É milícia? A empresa que tem 10 seguranças porque tem que trabalha com valores e todo mundo armado, isso é milícia? O que é a milícia? A milícia é aquilo que não presta. Agora, eu proteger aquilo que é meu... Qual o pecado? Onde é que está o erro disso? Qual que é o erro de eu fazer um curso? Eu sou CAC, tá? Qual é o erro de eu fazer um treinamento de pistola? Por que eu não posso fazer? Então, precisa começar a colocar o ponto exatamente em cima do i. O problema é que a gente vive num país que tudo pode e ao mesmo tempo eu não posso nada. Então, essa condição de permissividade é muito grande e as pessoas acabam confundindo as relações. É igual o que é justo, Miguel. O que é justiça? Justiça, ela só pode existir o dia que eu tiver um julgamento para o Joãozinho. E este julgamento do Joãozinho tiver a mesma condição e o mesmo rito que a minha mãe for julgada, ou o meu filho. Porque o dia que eu olhar os dois julgamentos iguais, isto é justiça. Agora, se for justo só para o meu filho e para o Joãozinho não for, isso não é justo. Uma hora que o senhor vier de novo, porque o tempo estourou, nós vamos enveredar para analisar essa questão justamente de justiça, de judiciário, confusão que se transformou isso, pode não ser na cabeça dos senhores que são da área e tal, tem o Canudo, trabalhem com isso. Mas nós, leigos, meros mortais aí, nós não sabemos para que lado nós vamos correr nessa história de ministro, de lei, do que fazer, prisão, golpe, prende. Não, morreu agora alguém na cadeia lá em Brasília, estava no 8 de janeiro, Cascavelense estava lá também e tal. Uma hora dessa o senhor vai voltar para falar isso, mas pode comentar curtinho sobre isso. Não vou comentar. Não, comente. Não, é que não morreu um, né? Teve mais mortes, né? E aí, o problema de a gente comentar sobre isso é que a gente vai enveredar numa condição de entendimento. E aí, a gente tem muito advogado, mestre, doutor, formado pelo Google. O que eu quero dizer é que tem muita versão, contra-versão. O problema é que se formar no muito Google interesse. É mais difícil do que se debruçar nos livros. Não, mas como é que um formado no Google vai poder assinar um processo? Mas eles assinam habeas corpus que eu não preciso. Que barbaridade. Doutor, obrigado pela sua presença. 30 segundos para o senhor falar para os nossos amigos aí do nosso podcast e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço ao Miguel aqui, ao Preto no Branco, a equipe, né, que está com a gente aqui.
E a população como um todo, né? Por nos ouvir, por entender. E a gente tem que pensar para frente, fazer uma análise sempre de como é conduzida a nossa cidade. Eu sempre falo que a gente... cidade está crescendo, né? Lógico. Meu Deus do céu. E eu tenho um pensamento comigo que a gente não tem que pensar a cidade que nós vamos deixar para os nossos filhos. Nós temos que pensar os filhos que nós vamos deixar para a nossa cidade. E por via de consequência, uma cidade melhor para todo mundo, para todos que vivem aqui. Falando de cidade a nossa bela Cascavel. E o que vem por aí, aqui eu sempre faço questão de puxar o assunto no finzinho para lembrar do grupo que nos chancela aqui, o Grupo Mantovani Empreendimentos e tal, né? Que está aí trabalhando e apostando também. Lógico que tem a parte comercial, mas tem também no empresariado, e o senhor é um empresário, também assim um tanto quanto de focar o tal do social, de ver o que vai acontecer além da parte meramente comercial, né? Então nós temos os loteamentos aí, tem loteamentos para todos os gostos e para tudo que é lá da cidade. Tem. O Mantovani é um cara daqui, né? Fernando também é meu amigo de infância. Fernando, um abraço. Então, Alexandre lá. Eles são pessoas da cidade que acreditam, né? Investem. São pioneiros, né? Aqui sim, tem lá o pai quantos dele, anos tem, né? Tem a tua família também, a mesma coisa. Então, exatamente. O pessoal tem uma história que afunila aí. Mas é o que eu digo, é acreditar na nossa cidade. Seu pai, como é que tá? Meu pai faleceu faz 2 anos e meio já. Eu perguntei por que você falava da doença e eu não tinha essa certeza, né? Então, e muitos pioneiros também já nos deixaram. Né? Agora, recentemente, teve o almoço dos pioneiros. Eu acompanho já há muitos anos e existem lacunas assim. E assim que vai. Agora foi o pai, fica o filho. Você fala que tem quantos? Eu tenho 2. Tem uma menina de 14 e um menino de 9. Já tem que estar preparando o que vão ficar. E assim vai a geração. Um abraço então. Um abraço, Miguel. E até a próxima oportunidade. E até o próximo.